E aí galera, nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre componentes, que é uma das partes mais importantes aí do React. E eu deixei o código da mesma forma que ele estava do vídeo passado. E a gente vai ter que modificar algumas coisas e criar o nosso primeiro componente, que no caso vai ser uma navbar bem simples, só para a gente entender o conceito e tudo mais. Só que antes vamos entender como é que vai funcionar os componentes, né, o fluxo da criação dos componentes, aqui nesse diagramazinho que eu criei aqui para vocês. Então como é que funciona? Aqui do lado a gente tem um quadrado, um retângulo grande com 3 componentes dentro, no caso é o navbar, um conteúdo principal e o footer. Então o componente nada mais é do que uma dessas partes, certo? O componente vai ser uma peça do quebra-cabeça que juntando com as outras vai formar uma página completa na web. Então, por exemplo, o navbar é um componente. Então, pegando esse navbar e vendo o que tem dentro dele, a gente chega nisso daqui. O navbar ele nada mais é do que uma função JavaScript normal. Normal assim entre aspas, né? Porque ele é uma função JavaScript, só que dentro tem um detalhe, que no caso a gente vai usar JSX ou TSX. O que seria isso? O JSX ele é JavaScript com síntese de HTML, beleza? E o TSX, a gente vai ver isso mais pra frente, para vocês entenderem o que seria essa síntese do HTML. E o TypeScript, né, o TSX, ele seria a mesma coisa, só que com tipagem. Então, ele é JavaScript com sintaxe de HTML mais a tipagem, que é o que a gente vai usar, né? A tipagem do TypeScript. E aqui embaixo a gente tem a estrutura de como seria essa função. A gente tem uma function normal, poderia ser uma arrow, mas aqui eu estou usando uma função normal, e ela se chama navbar com um N maiúsculo, certo? E dentro dela é onde está o detalhe. Aqui dentro é onde a gente vai colocar o JSX ou o TSX. A sintaxe HTML junto com o JavaScript aqui dentro do return, certo? Então aqui dentro a gente vai ter JSX ou TSX. E é onde é que fica a parte do JavaScript puro, onde a gente vai fazer as nossas funções. A gente pode ter funções também dentro dessa função. Manipulação de elementos que vão estar aqui dentro do return, elementos HTML. Onde é que vai estar isso? Vai estar acima do return dentro da função, nessa parte aqui. Aqui dentro a gente vai ter JavaScript. Então, tendo isso em mente, a gente já vai estruturar isso daqui, dentro do nosso código. Então, como é que vai funcionar? Dentro do SRC a gente vai ter uma pasta chamada Components. Então, vou criar aqui, ó. Dentro do Components a gente vai ter toda a nossa peça que vai formar a nossa página web. Então a primeira peça que a gente vai ter é um exemplo aí de um navbar. Então eu vou criar aqui dentro uma pasta chamada navbar. Vocês criam uma pasta com o mesmo nome do componente de vocês. Então vai ser navbar. E dentro do navbar a gente vai ter um arquivo chamado navbar.tsx. Lembrando que eu estou usando TSX porque eu estou usando o TypeScript. Então, é por isso que eu estou usando o TSX. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter uma função, eu vou escrever normal, assim, um function, navbar. E dentro dessa função a gente vai ter o return, que é onde vai estar o nosso TSX. Então, aqui dentro eu vou ter return. Dentro de parênteses eu vou colocar uma div, certo? Div do HTML. Um detalhe é que todo o conteúdo que vai estar aqui dentro do return, ele obrigatoriamente tem que estar dentro de um elemento pai. A gente não pode ter dois divs aqui soltos, ele já dá erro, certo? Então tudo tem que estar dentro ou de uma div ou de uma tag vazia. O TSX ele aceita isso, né? O JSX ou TSX. A gente pode colocar elementos aqui dentro. Eu vou colocar uma div aqui. Então caso vocês queiram que não tenha algum elemento pai, vocês podem colocar tag vazia. Eu vou deixar como div mesmo. Pronto. E aí, aqui dentro dessa div, a gente pode colocar qualquer coisa. Vou colocar um H1 chamado navbar. Pronto.
que acontece? Essa função ela tem que ser exportada para que a gente consiga utilizar ela dentro de outro componente. Então a gente vai exportar aqui embaixo, export default navbar. Ou seja, a partir disso a gente criou um componente navbar e está sendo exportado aqui, e a gente já pode chamar esse navbar dentro da nossa página. Então eu vou chamar o componente navbar dentro do app.txt. Eu vou rodar aqui o servidor só para vocês verem o que tem. E a gente tem o que a gente parou na aula passada, né? Tem essa página aqui que o React, o Vite mais o React ele traz. Então o que é que acontece? Eu vou limpar essa página, vejam que ela está dentro de tags vazios, certo? Porque não pode estar sem o elemento pai. Então tudo que está aqui dentro eu vou limpar. Limpei. Ele dá aqui alguns erros porque ele estava utilizando esses hooks aqui que a gente vai ver mais pra frente como é que funciona. Eu vou só limpar tudo que não está usando. E ao voltar lá, desapareceu tudo. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou chamar o meu navbar. Navbar. E detalhe que todos os componentes, assim, quase todos, porque tem algum detalhezinho, que é o seguinte. Quando a gente tem um componente que não pode ser envolvido em child, que isso a gente vai ver mais pra frente também, no momento a gente só vai aprender como criar componentes simples. A gente tem que fechar ele dessa forma. A gente tem que fechar eles com barra e fechar a tag. Feito isso, a gente já importou nosso componente aqui. E se eu for lá, vocês vejam que vai ter o navbar aqui. Então, esse navbar, ele está vindo do nosso componente navbar aqui, certo? Então, a criação de componentes ela é bem simples. E uma coisa que vai enriquecer mais a nossa experiência com componentes é a questão de props, né? O que seriam as props? As props elas são elementos que a gente passa por um componente pai para um componente filho, que são dados que podem ser reutilizados dentro de um componente. Então, na nossa próxima videoaula a gente já vai começar nessa parte de props. Beleza? Então, por hoje é só e até mais.